Entanto, também vou, há pessoas que me pediram para gravar, eu tinha-me esquecido, por agora então para gravar, sim. Então, antes de mais, deixa-me dizer-te que o ego é uma estrutura absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Aliás, a grande função do ego é precisamente garantir a nossa sobrevivência, sim? Então, durante muitos anos, eu, como estava a dizer, eu fui um bocado avesso ao discurso anti-ego. E muito influenciado por um livro do Osho, que dizia que o ego é um falso centro, que o grande problema é o self, não é? Ou seja, a construção social que fazemos de nós. Não é? Porque o ego é uma parte da psique que é orgânica, se quiseres, ou seja, tem. Sim, é o nosso instinto, o ego é o nosso instinto. Portanto, faz parte de nós, faz parte de todos nós. Mas, segundo Osho, o que é perigoso é o self, é a construção social de nós. E, entretanto, depois, com muito crescimento, com muito amadurecimento, eu fui começando então a compreender as mensagens sobre o ego, sobretudo de mestres como o Krishnamurti, como o Eckhart Tolle, não sei, se calhar o próprio Buda, não sei, muitas coisas. E com outros termos e com outras palavras, também esta mensagem está escrita no taoísmo, no confucionismo, também nas correntes filosóficas orientais e um pouco por toda a história da humanidade existe este alerta, não é? Que existe qualquer coisa dentro de nós, este impulso animal dentro de nós, este instinto animal dentro de nós, que nos impede de ser felizes. E, nomeadamente, impede-nos de ser felizes porque às vezes é um bocadinho agressivo. Então, deixa-me dizer antes de mais que a grande função do ego é então garantir a nossa sobrevivência. Esta é a grande função. Portanto, o ego tem esta função de garantir a sua sobrevivência, garantir a sobrevivência de ti enquanto corpo, enquanto físico, não é? E também da espécie, garantir a reprodução da espécie. Então, o que é que nós precisamos para isto? Precisamos de comida, precisamos de abrigo, precisamos de reprodução, precisamos de respirar e pouco mais, não é? Para garantir a sobrevivência precisamos de pouco mais. O que é certo é que até há bem pouco tempo, até há bem poucas décadas atrás, a humanidade tinha que se debater de uma forma séria para conseguir resolver estas necessidades. Não era fácil resolver estas necessidades. A alimentação era difícil. O meu pai ainda conta que teve fome em alguns momentos e que dividia meia sardinha, não é? Portanto, comia só meia sardinha e, portanto, se calhar, muitos dos presentes terão histórias idênticas. Não sei se há pessoas mais velhas que terão este tipo de histórias também. Portanto, havia fome. Portanto, estas necessidades não estavam muito supridas. E então o ego trabalhava nisso, não é? Então encontrava a solução para estes problemas. À medida que nós vamos resolvendo então estes problemas mais básicos e subindo, não sei se conhecem a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. Então, o ego, como tem esta função de resolver as nossas necessidades, vai resolvendo as nossas necessidades. Então, quando resolve as necessidades de sobrevivência, propriamente dita, então ele vai à procura de resolver necessidades que são psicológicas. E as necessidades psicológicas estão muito associadas às funções da psique que estão descritas por Carl Jung. Não é? O Carl Jung diz que a psique tem sobretudo 4 funções: a função intuitiva, a função sensitiva, a função emocional e a função mental. Sendo que, depois é curioso, que há um relacionamento também entre a função dominante, quer dizer, todos nós temos as 4 funções, deixa-me dizer, mas depois organizamos de uma forma pessoal e individual. Há pessoas que são mais intuitivas, ou seja, todos nós temos uma função primária, uma função secundária, a secundária chama-se primeira auxiliar, uma segunda auxiliar, e depois há a quarta função, e a última, que não se dá, creio, com um nome especial. Mas então, a forma como nós organizamos estas funções da psique dá-nos determinados quadros de personalidade, que até depois podem ser avaliados nos processos de coaching e nos meus cursos eu falo muito sobre uma ferramenta que permite avaliar a personalidade e é muito engraçado. Mas, então, as pessoas que são mais intuitivas, ou seja, cuja função dominante é intuitiva, são pessoas que precisam mais de relevância, de reconhecimento dos outros. Sim? As pessoas que são mais emocionais, cuja função principal é a função emocional, são pessoas que precisam mais do afeto, da ligação, da pertença aos outros.
as pessoas que são mais sensitivas, que é no sentido de serem mais práticas, mais objetivas, são pessoas que se aborrecem muito facilmente, portanto precisam de variedade de experiências, precisam de coisas novas, de novidade. E as pessoas que são mais mentais precisam, sobretudo, mais de segurança. Agora, todos nós temos as 4 funções, não é? Então todos nós precisamos destas coisas, de reconhecimento, de ligação, de afeto, de segurança e de experiências novas, sim? Então o ego também tem esta função de garantir as nossas necessidades, não é? A supressão das nossas necessidades. Ou seja, uma vez satisfeitas as necessidades mais básicas, que no fundo são as necessidades de sobrevivência, a alimentação e a reprodução, o abrigo, a comida, a bebida, o ar para respirar e a questão da reprodução, surgem então novas necessidades. O Maslow fala das necessidades individuais primeiro, depois as necessidades sociais e depois é que vêm as necessidades de autorrealização. Mas depois então há este relacionamento com a teoria do Carl Jung, que tem a ver com estas funções da psique, ou seja, o ego vai à procura de suprir necessidades de reconhecimento, de ligação, de afeto, de segurança e de novas experiências, sim? E depois, o ego também tem outra função, porque o ego quer muito que tu te sintas bem, não é? Quer muito que tu te sintas realizado. Então ele também tem a função de ir à procura da satisfação dos teus desejos, não é? E os desejos também podem ser, no fundo, desejos de reconhecimento, desejos de afeto e de ligação, desejos ou seja, são desejos de outras necessidades, não é? Não são necessidades fundamentais, mas são basicamente as necessidades que tu achas consciente ou inconscientemente, que gostarias de ter e que muitas vezes não tens, não é? O desejo está sempre associado àquilo que nós não temos. Quando nós começamos a ter, deixamos de desejar e até se calhar deixamos de valorizar. Mas o ego então vai à procura de encontrar soluções. E isto é tudo muito automático. A maioria de nós achamos que somos muito racionais, mas somos muito emocionais. Não é? Portanto, o ego é o nosso instinto. Sim? O ego tem esta função de garantir a nossa sobrevivência e de garantir a supressão das nossas necessidades. Até aí está tudo bem. Não havia nenhum problema se a conversa ficasse por aqui. O problema é a reatividade do ego, não é? Porque o ego tem outras necessidades próprias. A primeira grande necessidade que ele tem, então, é de se defender, não é? Mas a outra necessidade que ele tem é de se definir, sim? Então, e como é que ele se define? Criando tipo uma cerca. O que é eu, o que é que sou eu, o que é que não sou eu? O que é que está dentro de mim e o que é que está fora de mim? O que é que faz parte e o que é que não faz parte, não é? Sim, sim, basicamente, o que é que está dentro e o que é que está fora. Então, como é que o ego faz isto? Por mecanismos de comparação, sim? E agora, se quiserem começar a escrever, podem começar a escrever. Eu não vos dizer que era preciso, não é preciso, mas se quiserem só tomar nota para depois para uma futura referência. Então, quando o ego está neste trabalho de tentativa de autodefinição, o que é que ele vai fazer? Automaticamente, que é comparar-nos, não é? Comparar a mim com o que está fora, que é para tentar definir o que é sou eu, o que é interno e o que é externo. Sim? E desta comparação, claro que existe em tudo a dualidade, não é? A tal dualidade. Então, nesta comparação, o ego vai perceber que há coisas em que ele é inferior e há coisas em que ele é superior, ou vai pensar, não é? Que ele é inferior ou inferior. Então, quando ele vai pela superioridade, quando ele acha que é superior, criam-se então determinadas armadilhas que são fatais para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso crescimento enquanto pessoas. Que é, a primeira armadilha é, no campo da superioridade, eu já sei, sim? Pronto, houve uma série de pessoas que já passaram por aqui e disseram, este fulano está a falar de ego, eu já sei, não preciso nada disto. Aliás, eu até nem tenho ego, não é? Não, o seu ego é uma coisa, o outro é que tem um ego, não é? Eu já sei, não é preciso saber. Não, já sei. Sim. É o achismo, não é? Eu acho que já sei, não é? Também é uma forma. Aliás, a grande barreira para a formação do conhecimento nas áreas sociais, em todas as ciências sociais, na psicologia, na economia, na antropologia, é que toda a gente acha que é especialista. Portanto, não há necessidade de produzir conhecimento científico, porque toda a gente já sabe. Já toda a gente sabe muito sobre psicologia, já toda a gente sabe muito sobre antropologia, já toda a gente sabe muito sobre história, já toda a gente sabe sobre economia, toda a gente sabe de tudo.
Sim, nas ciências sociais toda a gente é especialista, mesmo que nunca tenha sequer feito alguma reflexão ou alguma formação sobre esse assunto. Não é? Então, sim, o já sei é de facto uma armadilha. É a menos conhecida. Sim, eu comecei pela menos conhecida. A outra, talvez a mais conhecida, a armadilha do ego, quando no campo da superioridade, é a armadilha do julgamento. Sim? Do julgamento. E o julgamento é uma comparação do outro, ou sim, é uma comparação do outro à luz de determinados conjuntos de valores que são os meus. Não é? Então eu acho que os meus são superiores. Valores ou crenças, não é? Os meus valores são superiores aos do outro. Então o outro é inferior a mim porque ele devia ser como eu, devia pensar como eu, não é? Devia acreditar nas coisas que eu acredito. Não é? Sei lá, há pessoas que dizem que eu sou uma alma perdida porque não acredito em Deus, não é? Sim, eu acredito numa força superior, não acredito no Deus antropomorfizado que as tradições judaico-cristãs acreditam. Não é por isso que eu vou ser excluído do Criador, até porque se existe uma divindade, naturalmente que ela não me vai excluir, porque a divindade é a totalidade não pode excluir nada, porque senão deixaria de ser a totalidade. Não sei se isto faz sentido para você. Mas, por exemplo, se passa alguém com um carro XPTO, e tal, assim, com umas grandes aceleradelas, e tal, o carro não é dele, é um trabalhão, não assim, se calhar o carro é dele, se calhar até custou-lhe muito a ganhar, se calhar aquilo dá-lhe um certo prazer especial, fazer aquelas coisas, se calhar é o sonho dele, se calhar até alguém que alugou um carro e que andou ali a experimentar um carro alugado e a fazer aquelas coisas, porque até se calhar andou um ano juntar dinheiro para ter aquela experiência de 1 hora ou 2 horas. Não é? Nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos. Nós nunca sabemos o que é que leva os outros a fazer coisa nenhuma. Não é? Nós temos muito também o hábito de julgar as pessoas pelo seu comportamento. E as pessoas não são o seu comportamento. Não é? Há muitas coisas que influenciam o comportamento das pessoas em cada momento. Desde logo à questão das necessidades, e todos nós, há pouco quando eu falava das necessidades, eu esqueci-me da mais importante, não é? A grande necessidade de todos nós é a necessidade de sermos amados, de sermos desejados, de sermos queridos, não é? De sermos aceitos, não é? Tal como somos. Então, muitas vezes as pessoas não se sentem desejadas. Não é? Aquelas pessoas que dizem, por exemplo, que nós dizemos habitualmente, nós habitualmente dizemos, é um ego difícil, eu tenho um ego muito grande. Se calhar não, se calhar é só o ego da pessoa não é assim muito maior do que os egos normais. Aliás, até não sei se é possível definir qual é o tamanho do ego. Se calhar estamos na presença de um ego que não se sente amado, que não se sente aceito, que nunca se sentiu aceito, que está muito ferido, que está muito magoado, não é? Aliás, eu acredito sinceramente que não existem maus egos, existem egos que estão magoados, que estão feridos, que foram ofendidos, que não foram educados. Não é? Então, eu penso que este não é um problema biológico, mas é um problema, é muito menos um problema de saúde, não precisas de nenhum medicamento, mas precisas de educação, não é? Precisas de educar o ego. Eu costumo também dar o exemplo do cão perigoso, não é? Falamos aqui há uns anos atrás das raças perigosas, vamos proibir as raças perigosas. Não temos que proibir as raças, temos que proibir os donos das raças perigosas. Porque os donos é que fazem dos cães os maus cães. Então, não existem maus egos, perdão. Não existem maus egos. Existem egos que não têm educação, que não estão centrados, que não estão conscientes daquilo que estão a fazer, não é? Que são muito inconscientes, são muito impulsivos, não é? Eles acham que estão a defender-se, eles acham que estão a buscar aquilo que precisam para serem felizes ou para se sentirem realizados, não é? Portanto, no fundo, são egos mal educados, não é? São egos mal formados. Então, mas sim, nós temos muita tendência para o julgamento e isso é uma característica muito interessante, porque nós achamos que somos superiores ao outro por causa do comportamento dele. E muitas vezes, de facto, nós não podemos julgá-lo porque nós não conhecemos o trajeto. E se não conhecemos o trajeto, nós não sabemos qual foi a história. E se nós não sabemos qual foi a história, temos que compreender que estamos a ver o comportamento da pessoa, é sempre ponta do iceberg, e portanto é preciso desconstruir e saber o que é que leva àquele comportamento, porque em determinados momentos, toda a gente tem comportamentos maus, não é? O Aristóteles tinha uma frase muito engraçada, que até abre o livro A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman,
e dizia do género, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, da maneira certa, no momento certo, com a intensidade certa, não é? Com tudo certo, isso é muito difícil. Não é? E sim, todos nós nos podemos zangar, todos nós podemos ter maus comportamentos em determinado momento. Isso não quer dizer que nós sejamos má pessoa ou que tenhamos egos muito inflados, ou seja, sim? Então, mas temos muito este julgamento. Então, o julgamento também abre caminho à crítica, sim? A crítica que é a manifestação do desprezo pelo outro, desprezo pelo comportamento do outro, desprezo pela forma de estar do outro, desprezo então até mesmo pela existência do outro, ou seja, baseado, suportado por este julgamento falicioso, naturalmente, de uma suposta superioridade sobre o outro, nós julgamos que temos o direito de o criticar e de o minimizar e de o desprezar. Não é? Sim, aliás, a crítica, se quiserem matar uma relação, é mesmo só fazer estas duas coisas, é julgar e criticar e, portanto, fica logo a relação ferida. E depois ainda no campo das armadilhas que têm a ver com a superioridade, há uma quarta que é o orgulho. Sim? O orgulho que é, no fundo, nós aceitarmos que precisamos da ajuda do outro, não é? Ou seja, aceitarmos a nossa necessidade de ajuda, de intervenção do outro. A comparação pela inferioridade, e esta também tem aqui várias armadilhas. Aqui vão aparecer, sim, Madonna, ainda bem, aqui vão aparecer cinco características, 5 armadilhas da nossa psique muito interessantes. A mais comum é a inveja, não é? A mais comum não, a mais conhecida, que fala-se mais, é a inveja, não é? E é engraçado a quantidade de pessoas que se vê por aí a mostrar inveja ao queixarem-se da inveja dos outros, não é? Que é muito engraçado isso também, esse processo. Então, basicamente, esta inveja é a maldicência do outro, o desprezo pelo outro que conseguiu mais, não é? No fundo, é quase que uma tentativa de me desculpar por não ter feito um determinado esforço, não ter atingido determinado patamar, então vou invejar aquilo que o outro tem. Atenção, não confundir inveja com cobiça, sim? São coisas diferentes, não é? Eu confesso que eu cobiço coisas de outras pessoas, não é? Há pessoas que atingem determinados patamares de conhecimento e de sabedoria que eu honestamente cobiço, eu gostaria de atingir, não é? Mas a cobiça serve-nos um bocadinho como uma orientação, como alguma coisa que nós podemos modelar, ou seja, como um desejo que nós temos, não é? Que afinal, olha, eu estou a cobiçar esta coisa daquela pessoa, portanto, se calhar, olha, descobri que afinal, se calhar tenho este desejo que eu nem me tinha percebido, não é? Então, a cobiça é um bocadinho isto. A inveja é desprezar o outro por aquilo que ele conseguiu. Por exemplo, achar que uma pessoa que tem sucesso em termos profissionais só tem sucesso porque é filho de não sei quem, ou porque foi ajudado por não sei quem, ou porque praticou alguns atos específicos, seja lá o que for, também é a partir do princípio que a outra pessoa não teve valor, não teve mérito, e isso é feio, é desagradável, mas na verdade não afeta o outro, não é? Não afeta a pessoa que é vítima dessa inveja. Eu acho que esse mal de inveja, as feitiçarias promovem muito, como se fosse um problema muito sério, não é? Que os caras tivessem que fazer algum tipo de tratamento, enquanto eles têm que ganhar a vida, não é? E ganhar a custa dessas coisas. Mas afetam sobretudo a pessoa que sente essa inveja, porque de facto deve ser um bocado desconsolado eu sentir que sou inferior ao outro e sentir-me que sou tão incapaz que a única coisa que eu posso fazer nem sequer é fazer alguma coisa para eu atingir aquilo que eu quero, é só tentar desprezar aquilo que o outro conseguiu para eu tentar nivelar um bocadinho, não é? Um bocadinho feio, não é? E depois nós também temos muito o medo que alguém nos roube alguma coisa que nós conseguimos, que alguém tipo de nós, alguma coisa que nós achamos que conseguimos. Isto tem muito a ver com o sentimento de inferioridade também, no sentido sobretudo, acontece sobretudo nas relações, mas não só, mas sobretudo nas relações, é um fenómeno conhecido por ciúme, sim? É uma demonstração de autoconfiança diminuída, portanto, um ego que tem este sentimento de inferioridade
e que no fundo é uma tentativa de controle do outro, como se o outro fosse uma posse, com medo de uma terceira pessoa que possa arrancar alguma coisa a que nós tenhamos direito, não é? Nós tivemos direito. Não é? Pronto, sim, sobretudo nos relacionamentos. Eu não queria falar muito sobre ciúme, eu fui vítima de uma relação ciumenta durante muito tempo e foi pena, mas sim, o ciúme acontece e no fundo tem a ver com esta característica da falta de autoconfiança. Depois outra armadilha que nos impede também muito de avançar e de evoluir é a vergonha, que é o medo da comparação dos outros, o medo do julgamento dos outros, não é? Como se isso não afetasse alguma coisa. Sim, mas de facto temos isto, não é? E depois há pessoas também, é curioso, eu quando estava a preparar esta apresentação, encontrei-me também com um fenómeno muito engraçado, que é o facto de nós valorizarmos em demasia a opinião externa, não é? A opinião dos outros. Há pessoas que até conseguem valorizar mais a opinião de um desconhecido do que a sua própria. Sim? Tal está a sua autoconfiança diminuída, não é? Ou seja, precisam de uma validação e então arranjam qualquer pessoa, nem que seja uma desconhecida, para pedir uma opinião, para ver se é favorável ou desfavorável e tomam a sua decisão com base nesta opinião de uma pessoa que nem sequer conhecem, portanto nem sabem se é fiável, se é confiável ou se não é. Isto demonstra, de facto, este sentimento de inferioridade, que é a falta de autoconfiança. Será então outro tema, outra armadilha do nosso ego, não é? E depois tem também a questão de, sobretudo as pessoas que têm algum tipo de dependência emocional, eu penso que se calhar as pessoas que sofreram a ferida emocional do abandono, talvez, são pessoas que querem muito ser agradáveis com os outros. Querem muito que os outros estejam bem, querem fazer tudo para que os outros estejam bem, põem o interesse dos outros, mesmo que sejam desconhecidos, à frente dos seus próprios interesses pessoais, querem que todos fiquem amigos, querem que os outros gostem dele, sim? Acho que todos devemos conhecer pessoas dessas, não é? Às vezes até somos essas pessoas, não é? Confesso que se calhar em alguns momentos da minha vida eu fui uma dessas pessoas. Desculpem que quando olho para baixo, vê-se aqui esta parte mais despida. Não sei se me estão a acompanhar e se... Eu, às vezes preciso de feedbacks, que é para saber se está tudo bem, se estamos todos vivos. Sim, então, vamos recapitular. A comparação leva-nos a dois mecanismos, da superioridade e da inferioridade. Na superioridade é o já sei, é o julgamento, é a crítica e é o orgulho. Sim? Na inferioridade, ou seja, a comparação, quando nós nos sentimos inferiores, quando o nosso ego se sente inferior, a inveja, o ciúme, a vergonha, a tentativa de ser muito agradável, de agradar aos outros, o excesso de confiança nos outros e a falta de confiança. Sim? Atenção, com o excesso de confiança também é uma armadilha do ego, não é? Curiosamente, o excesso de confiança nos outros normalmente vem de pessoas com falta de autoconfiança. São pessoas que confiam externamente, que tentam buscar nos outros externamente a confiança que não encontram em si próprios. É muito interessante, é muito engraçado. Depois há os egos. Depois há os egos que tentam transformar as suas inferioridades em superioridades. E como é que fazem isto? Através de máscaras, não é? Atenção, eu acho que todos os egos fazem estas coisas, uns mais que outros, não é? Então, quando o ego tenta transformar a sua inferioridade em superioridade, então tenta criar uma máscara. E esta máscara, há duas máscaras que são muito comuns e que eu vejo muito. Uma é a falsidade. A pessoa tenta vestir uma pele e tenta incorporar uma personagem que ela não é.
E muitas vezes, se a pessoa incorpora essa personagem com tanta força, com tanta convicção, e vai copiando esta parte de uma pessoa, aquela parte de outra pessoa, vai modelando, no PNL fala-se de modelagem, eu não gosto nada disso, porque soa totalmente da falsidade, é a tentativa de ser uma pessoa que não se é, não é? E as pessoas esforçam-se tanto por serem uma pessoa que não são, que há um momento qualquer em que percebem que, afinal, nem elas próprias sabem quem são, não é? E não querem outra coisa. Hoje já é uma coisa gira nesse contexto. E depois a outra armadilha que tem a ver com esta tentativa de transformar a inferioridade em superioridade é o perfeccionismo. O perfeccionismo é muito engraçado. A pessoa que é perfeccionista, ela tem duplamente este complexo de inferioridade e um complexo de superioridade. Ou seja, ela quer estar ao nível dos melhores, mas no fundo ela sente-se pior, não é? Sente-se inferior. Então, como é que caem todas estas armadilhas do ego? É nós deixarmos de nos comparar, sim? Não sei se já viram, acho que nem sei se é público um vídeo que eu tenho, uma aula que eu tenho sobre autoestima ou autocompaixão. Sim? Então, estes mecanismos da comparação, aliás, todas essas coisas que eu disse, estas armadilhas do nosso ego, elas podem cair automaticamente quando nós deixamos de ter necessidade de nos comparar com os outros. Sim? Quando nós começamos a encontrar aspectos que nos caracterizem que não passem pela comparação. A verdade é que todo este conceito que nós temos nas nossas sociedades de autoestima, a questão da autoestima é uma farsa em si mesmo e ninguém tem uma boa autoestima, essa é que é a verdade, porque a autoestima tem este critério da comparação, ela nasce da comparação. Então, se a pessoa acha que tem aquilo que nós chamamos uma pessoa com muita autoestima, é uma pessoa que, na verdade, tem este complexo de superioridade. Sim? Tem a mania que é melhor que os outros. Depois há pessoas que têm a mania que são menos que os outros que desenvolvem este tal complexo de inferioridade. Estas pessoas, e meu Deus, estas pessoas sofrem muito porque elas desenvolvem mecanismos de autossabotagem. Aliás, acho que é no domingo que vai sair um vídeo sobre a autossabotagem. É um mecanismo que eu conheço bem, né? E com o qual eu me tenho batido, porque tem a ver, de facto, com este sentimento de inferioridade. Este sentimento de inferioridade, este sentimento de não ser suficientemente bom, não ser suficientemente capaz, faz parte. Não sou suficientemente bom para quê e comparado com quem? Não sou suficientemente bom, capaz de quê? Não é? Sim? Então o que é que acontece? Quando eu acho que não sou suficientemente capaz, quando eu acho que não sou suficientemente bom, eu vou encontrar ciclicamente padrões de situações na minha vida em que me põem numa situação em que eu comprovo isso. Ou eu meto-me num desafio profissional que de facto eu não tenho capacidades para ele, porque às vezes são desafios para 4 pessoas e eu estou lá sozinho. Ou eu envolvo-me com um relacionamento com uma pessoa que não se satisfaz com nada, portanto também não se vai satisfazer comigo. Ou eu acumulo milhões de coisas para fazer, não é? Porque não sou suficiente para ler um livro, mas eu começo a ler 500 livros ao mesmo tempo e depois eu não consigo, não é? Ou seja, começo a fazer mais do que aquilo que sou capaz de terminar e, portanto, isto vai minar a minha autoconfiança e vai demonstrar, é um ciclo vicioso, vai demonstrar que, de facto, aquela crença tinha razão. Não é? Isto tem uma origem, depois eu vou falar melhor sobre isto, então, nesse vídeo que vai sair no domingo, que é um vídeo sobre a autossabotagem. Sim? É um mecanismo também muito perigoso que tem a ver com isto, com esta comparação. Então, há uma aula que eu tenho, não tenho certeza se está pública, se não tiver eu posso publicar, que é uma aula que fala sobre a autocomparação. Ui. Está tudo bem no Facebook? Sim. Autoestima ou autocompaixão, tá? Porque este conceito da autoestima que nós temos, que toda a gente quer ter boa autoestima, que, sei lá, tanta gente diz que é importante ter boa autoestima, que tens de ter muito boa autoestima, que tens de ter muito amor próprio e tal, muita autoestima, muito assim, com base nesta comparação. Sim? Então, há uma psicóloga que tem um trabalho muito interessante, também é praticante da meditação vipassana, portanto é membro
da escola de meditação que eu pratico. Estou-me a tentar lembrar do nome dela, que fala sobre este mecanismo da autocompaixão. Eu posso procurar aqui. Então, a autocompaixão tem a ver com a aceitação de mim tal como eu sou. Sim? É só isso. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Sim, a psicóloga chama-se Christine Neff, mas claro, sim? Eu tenho uma aula sobre isto, não é? Então, quando eu me aceito como eu sou, quando eu procuro encontrar características que me definem, na qual eu sou único, não, às vezes eu posso ser igual aos outros, mas pronto, quais são as características que me definem, enquanto ser humano, enquanto pessoa, então eu começo a deixar cada vez mais, e começo a aceitar estas coisas que vou encontrar, eu começo a deixar de precisar de me comparar com os outros. Então, eu começo a ficar livre desta ditadura da comparação, quer pela superioridade, quer pela inferioridade. E é aí que eu desenvolvo então a capacidade de praticar ativamente o meu primeiro descomplicador. Não sei quem é que conhece os meus descomplicadores. Olá, Joaninha, que bom que estás aí. Perfeccionista, pois, sim, sim. Tem a ver com esta tentativa de um complexo de inferioridade que nós desenvolvemos dentro de nós e que é uma coisa que quer transformar-se em superior, porque eu não admito esta inferioridade, então eu tenho que ser igual aos melhores, então eu tenho que ser superior. Então, cria aqui esta máscara do perfeccionismo. Tá bem? E sofre-se muito, sofre-se tanto, por causa das pessoas perfeccionistas sofrem tanto. Sim? Então, estão a acompanhar, estão a gostar? Estou a falar muito rápido, muito devagar. Digam coisas. Sim. Sim. Então, quando eu começo a aceitar-me tal como eu sou, eu deixo de ter esta necessidade da comparação. Então, mais de metade das armadilhas do ego desaparecem automaticamente. Ok. É fácil em raciocínio, é mais difícil na prática, mas, como tudo, é uma questão de hábito. Tá? É uma questão de rotina, porque estas questões do ego que eu estou a falar são tudo coisas que estão muito no inconsciente, elas não são percebidas. Muitas vezes nós temos comportamentos que nem damos conta, né? E ficamos ali a ruminar e nem sequer damos conta, mas tira-nos muito a tranquilidade, não é? E basta perceber como é que estas coisas funcionam muitas vezes para baixar. E depois temos que modelar ou treinar outro tipo de comportamentos. Agora, é evidente que nós temos 20, 30, 40, 50 anos a fazer as coisas de determinada maneira, não podemos estar à espera que só um pensamento nos vá mudar. Não é? Já muda muito, mas é preciso depois praticar outra forma de estar. É preciso começar a aceitarmos de facto como nós somos e apreciar as nossas qualidades e ver que as nossas coisas menos positivas não são os nossos problemas, não é? Há um exercício no coaching que nós fazemos, que vem do universo empresarial, do contexto empresarial, que é uma análise SWOT, que é uma análise interna e externa, em que internamente nós vemos quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos, e externamente nós vemos quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Então, quando se faz esse exercício no contexto do coaching, as pessoas chegam ao fim, então o que é que vamos fazer a seguir? Nós temos que resolver os meus pontos fracos, temos que resolver os teus pontos fracos. Para quê? What the fuck? Sim, não é preciso tu resolver os teus pontos fracos. Não tem mal. Sim, o que é preciso é que tu valorizes os teus pontos fortes. Agora, a nossa educação não nos ensinou a isso, não é? Pessoas que não sabem escrever muito bem. Tu tens que escrever, tens que aprender a escrever. Não, mas eu sou bom em fazer desenhos, não quero. Não, mas tens que aprender a escrever. Sim. Tens que aprender a escrever. Não, mas eu não gosto muito de escrever, eu gosto de fazer desenhos, não é? Então, escrever, essa pessoa vai ficar com a ideia de que escrever mal é um ponto fraco para ela. Sim, não é preciso. Se calhar a pessoa não precisa de escrever, se calhar a pessoa precisa de explorar aquilo que é a sua paixão, é valorizar aquilo que são os seus pontos fortes. Não sei se me está a acompanhar. Então,
quando nós fazemos este exercício de deixar de valorizar ou hipervalorizar os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, e começamos a ter consciência das nossas forças, mesmo que no nosso ambiente, muitas vezes também é isto, no nosso contexto, ninguém saiba valorizar as nossas competências, não é? Eu gosto de falar, já devem ter percebido, não é? O meu pai, quando eu era criança, dizia que ninguém podia ganhar a vida a falar. Imaginem que eu tinha acreditado. Eu hoje não estava aqui, não tinha esta profissão, não é? Portanto, sim, não sei se percebem o que eu estou a dizer, não é? Ou seja, eu tinha acreditado. Imaginem que eu tinha acreditado que ninguém podia ganhar a vida a trabalhar, portanto eu tinha que ter um trabalho duro, portanto tinha que pegar numa sachola e plantar batatas. Se calhar eu era um mau cavador de batatas, enquanto podia ser o coach que sou, que eu gosto de achar, eu gosto de pensar que sou um coach em crescimento e que favoreço a vida de muitas pessoas. Eu tenho muitos feedbacks que não sei se é mania de superioridade, eu espero que não seja assim. Mas sim, eu sinto de facto que tenho este papel, é muito bom, muito gratificante. Sim, algumas pessoas eu sei que me estão a ver e eu fico muito feliz por estarmos juntos. Sim? E sabem que quem é, sabe o que está, de quem é que eu estou a falar. Boa, a Ana Cristina diz que está a gostar, ainda bem. Marlene também, muito bem. Sim, a Luísa faz aquela pergunta, parece fácil, mas será? Não, não é fácil. Não é fácil, mas no sentido de que é preciso repetição. Tu tens, não sei que idade tens, Luísa, mas 40, 50, 30 anos a fazer as coisas de determinada maneira, não é? É evidente que tu não podes, com um clique, não há um botão, não há ali nenhum botão onde tu possas carregar, há mais ou menos, mas em termos instantâneos não há nenhum botão que tu possas carregar, que possas deixar de te comparar. Sim? Pronto, e é esta comparação que mina muito a nossa autoconfiança. E esta diminuição da nossa autoconfiança é muito útil. Aqui no. Esta diminuição da nossa autoconfiança é muito útil para o ego criar uma capa. Sim? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um boneco, não é? Então, falamos aqui do ego, então vamos imaginar que o ego é isto, não é? Então o que é que será esta linha? O que é que será este risco que eu tenho aqui? Vejam lá se conseguem dar um nome a esta linha, não é? Sim, então, com isto eu estava a falar então desta necessidade que o próprio ego tem de se definir. E como é que o ego se define? Por comparação, por contraste, não é? O que está fora versus o que está dentro, não é? Sim, então esta capa aqui, como é que ela se chama? Dê-me aqui uma ideia de um nome para esta capa. Aquilo que mantém esta coisa aqui dentro, que não me deixa sair para fora, que não me deixa expandir, que não me deixa crescer, que não me deixa sair da minha casca. Como é que se chama esta casca? É um sentimento que todos nós temos. Como é que isto se pode chamar? Alguém dá um nome a isto? Eu não sei se não estão a ouvir, se me estão a ignorar, ou se estão só atrasados na resposta. Eu gostava de ver aí uma sugestão. Sugestões. Como é que se chama esta capa que me impede de sair de mim próprio, que me impede de expandir e de conhecer o outro mundo? Sim, então, nós temos então necessidade de nos definir. Eu espero então pela vossa resposta. Medo, Marlene, será um medo? O que é que vocês acham? Sim, então, nós temos essa necessidade de nos definirmos e, portanto, definimos pela comparação com o que está dentro versus o que está fora. E depois, aqui dentro, nós temos uma necessidade muito fofinha, que é a necessidade de conforto. Não é? Que aqui está-se tão bem, já tenho, aqui eu estou muito bem, nesta minha zona de conforto, não é? Aqui,
Sim? Então estas pessoas vão dar assim, algumas desculpas do género, eu já tenho o suficiente, o que é importante é eu ter comida e bons amigos, e não, nem bons amigos, é uma comida e um teto, se eu tiver uma comida e um teto e saúde, eu já fico contente, não é? Então aqui este confortozinho, não é? Então, sim, esta zona de conforto vai-nos trazer aqui, esta tentativa de ficar na zona de conforto, vai-nos trazer outra armadilha do ego, que é a justificação, a desculpa, não é? As desculpas fáceis, não é? As desculpas, nós temos desculpas para tudo e mais alguma coisa, não é? E normalmente as desculpas têm muito a ver com outro mecanismo, que é o mecanismo da culpa, não é? Da desculpa, não é? A culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Então nós temos sempre um culpado, não é? Chegamos atrasados ao trabalho por causa do trânsito, foi um metro que se atrasou. Os relacionamentos não funcionam bem por causa do outro, o nosso parceiro é que não se porta bem. Sei lá, nós temos um mecanismo de evitar a culpa. É engraçado que este evitar a culpa tem muito a ver também com a nossa definição biológica. Nós temos muito medo de não sermos aceitos dos outros, então não queremos ser culpados, então se pudermos entregar a culpa a outra pessoa, ficamos muito satisfeitos. Não é? E depois também há os ressentimentos, não é? Ou seja, as nossas culpas, que são as culpas, as nossas culpas, e depois há os ressentimentos, que são as culpas dos outros, que nós achamos que os outros têm culpa, que nos magoam, sim? Portanto, basicamente, quando nós fazemos mal às pessoas de fora, deixa-me pôr isto de outra cor. Quando nós fazemos mal às pessoas de fora, nós vamos criar aqui um sentimento que é culpa, ou quando nós fazemos mal a nós próprios, temos culpa de termos chegado atrasados, temos culpa de não termos conseguido acabar de ler aquele livro, temos culpa de não ir ao ginásio, temos culpa por não conseguir fazer dieta, temos culpa por tudo e mais alguma coisa, ou seja, autoculpamos. Depois também há as culpas dos outros, que é outro mecanismo que também está associado à culpa, que chama-se ressentimento. Não é? Portanto, é outro veneno da nossa mente. Sim? Então, sim, claramente, então, para fechar... Para fechar esta ideia, o ego tem de facto esta capa, e esta capa que nos impede de crescer e de ser e de ficar dentro desta casca é de facto o medo, não é? Sim? Então, sim, o ego está a matar-nos porque matar-nos está a impedir o nosso crescimento. E nós não nos sentimos confortáveis por isso, porque nós, enquanto seres vivos, nós precisamos de viver. E viver para nós é crescer. Aquilo que não está a crescer está a morrer. Então, como nós temos este mecanismo dentro de nós, que no fundo nos está a tentar proteger, nos está a tentar defender, mas que, na verdade, o que está a acontecer é que ele nos está a impedir de crescer, nos está a impedir de expandir, nos está a impedir de alcançar o propósito, de alcançar a essência, também se fala muito disso hoje em dia, também posso falar sobre isso, de alcançar o propósito, de alcançar a essência, não é? Portanto, nós sentimos que de facto este desconforto e, portanto, temos muito estas lutas internas, mas temos muito medo, e é este medo, ou seja, quanto maior é este medo, maior é a nossa insegurança, maior é a nossa incapacidade, maior é a nossa falta de confiança também, e, portanto, ficamos muito inseguros, ficamos muito ansiosos, e é com isto que desenvolvemos então os quadros de ansiedade. Então, como nós precisamos de manter alguma segurança em relação aos relacionamentos externos, nós também nos guiamos muito pela questão da culpa e pela questão do ressentimento. O que é que acontece? Para que o ego continue a dominar, ele tem que projetar-nos pensamentos que tenham a ver com o passado e com o futuro. Porque se nós estivermos presentes, no momento presente, vamos perceber que agora, neste momento, neste preciso momento, não há perigo nenhum, não corremos risco nenhum, está tudo bem. Todos os nossos filmes, os nossos medos em relação ao futuro, que vêm do medo, né? Ansiedade, os quadros de ansiedade, os quadros de pensar que alguma catástrofe está iminente, que as pessoas são muito más e que alguém me vai fazer mal, certeza que alguém me vai roubar, está sempre a pôr a mão no telemóvel para ver se alguém me roubou, se eu lembrar, se fechei bem a porta, se fiz bem isto, se fechei o gás, se não sei o quê, e aí que pode acontecer isto, aí que pode acontecer aquilo. Portanto, fico na iminência de uma desgraça, no fundo, é a consolidação desta casca externa, que é a casca do medo. Não é? E então,
Depois há a culpa, não é? Que nos afasta do exterior, não é? A culpa ou o ressentimento, que no fundo empurra-nos mais para dentro, empurra-nos mais para esta contração. Ou seja, basicamente há dois grandes movimentos, como sabem, um movimento de expansão e um movimento de contração. A culpa é uma força de contração, obriga-nos a ficarmos encolhidos na nossa concha, e o medo impede a nossa expansão. Não sei se me faço entender. Estávamos a falar sobre o ego, então se calhar fazer aqui uma breve recapitulação enquanto aguardo as vossas perguntas. O ego é uma parte da nossa psique. Não é suposto nós batermos no ego, não é suposto nós agredirmos o ego, não é suposto nós não querermos ter um ego. Não existem maus egos, existem egos que estão feridos, que estão magoados. As funções do ego são garantir a nossa sobrevivência, garantir que nós temos aquilo que nós achamos que é necessário, e nomeadamente também garantir que nós estamos livres ou que evitamos a dor e que alcançamos aquilo que desejamos. Estas são as funções do ego. Depois, a primeira grande necessidade do ego, vamos falar como uma estrutura, como se fosse uma estrutura independente, porque não é, mas como se fosse uma estrutura independente. O ego tinha uma grande necessidade de se definir a si próprio, de definir quais são os seus limites. E para definir estes seus limites, o ego vai então comparar-se com o exterior, comparar-se com o mundo exterior. Então, quando ele se compara com o exterior, ele vai se comparar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou seja, ele vai achar, sentir que é superior ou vai sentir que é inferior. Quando ele se sente que é inferior, ele desenvolve então umas armadilhas, que é o já sei, que é o achar que já sabe. A superioridade também pode ser manifestada pelo julgamento, não é? Que também é muito mais conhecido, a crítica e o orgulho. Depois, a inferioridade, o ego em inferioridade, o ego que se sente inferior vai desenvolver mecanismos de inveja, de ciúme, de vergonha, vai confiar nas pessoas que não deve, vai ter muito pouca confiança em outras pessoas. É curioso como às vezes parece que as pessoas confiam mais em quem não devem do que em quem devem. E depois também vão ter a tentativa de ser muito agradável, vão ser muito simpáticos com toda a gente, que é na tentativa de sermos acolhidos ou sermos aceitos pelos outros, não é? Muitas vezes porque nós não nos aceitamos a nós mesmos. Depois há os egos que, sentindo-se em inferioridade, têm um mecanismo de tentativa de se tornarem superiores. Então fazem isto através de máscaras, e há duas máscaras muito comuns, que são a máscara da superioridade, que é a máscara que e a máscara do perfeccionismo. Tá bem? Tudo isto dentro desse conjunto de armadilhas que o ego tem, que fazem parte da tentativa de ele se autodefinir. Sim? Uma boa pergunta da Luísa, já vou responder. O meu colega, ilustríssimo amigo, colega, uma grande referência para mim, Joaquim Sobreiro Duarte, dá-me os parabéns. Um grande abraço, eu sou um fã do teu trabalho, sabes disso, e estimo-te muito. Tenho um grande respeito por ti, um grande abraço, Joaquim. Muito obrigado pela tua intervenção. Então, vou responder então, Luísa. Sim, é uma boa pergunta. Mais perguntas. Pronto, então, essa tentativa de o ego inferior, se sente inferior, transformar-se em uma coisa superior, vai fazer isto através de máscaras, a máscara da falsidade e a máscara do perfeccionismo. Tudo isto é por causa desta tentativa do ego, que o ego tem de se definir a si próprio, e ao tentar definir-se a si próprio, ele precisa de estabelecer limites entre aquilo que ele é e que o exterior é, está bem? Ok, para definir esses limites, ou seja, definidos esses limites, então o ego vai querer estar confortável no seu cantinho, não é? São aquelas pessoas que dizem, o que eu quero é paz e sossego,
Para mim, se tiver comida e saúde e um abrigo, já está tudo bem. O que quero é que os meus estejam bem. Portanto, sim, no fundo é uma zona de conforto, não é? Ou seja, também é uma dessas necessidades do ego. Ou seja, a necessidade de definição, a necessidade de conforto, sim? Além da necessidade de suprir as necessidades e os desejos, não é? Então, depois há duas forças que todos nós conhecemos muito bem. Uma das forças que nos empurra para dentro de nós próprios, que nos faz ter medo de avançar para fora, de nos expormos para fora, que são os mecanismos da culpa, não é? A minha culpa e a culpa do outro em relação a mim, não é? O ressentimento, aquilo que o outro me fez e que eu tenho medo que ele volte a fazer, já não posso confiar nele porque ele foi culpado, ele fez-me mal. E então isto também é uma armadilha, porque leva-nos também à questão da definição, não é? Porque aí ele fez-me mal, então eu sou uma vítima, não é? Porque muitas vezes esta vitimização, também vem do ego, esta vitimização que leva a um estado de sobrevivência, ela é uma tentativa do ego se definir, não é? Coitadinho de mim, tenham pena de mim. Também é uma tentativa de buscar afeto, buscar segurança na asa do outro que nos proteja, buscar um reconhecimento que muitas vezes não conseguimos outra via, sem sermos os coitadinhos, não vamos conseguir buscarmos então o reconhecimento ou a validação dos outros de alguma forma. Não é? Então caímos nesta tentativa de vitimização, porque é uma forma mais fácil. Sim? Então, para o ego se defender a si próprio, ou seja, para evitar que nós tenhamos o impulso de sair da nossa zona de conforto, ele põe-nos então uma capa, põe-nos dentro de uma casca que é a casca do medo, ou seja, ele impede-nos de avançar. E para impedir o exterior de chegar até nós temos muito o mecanismo da culpa, não é? Porque o outro fez-me mal, se calhar eu posso fazer mal ao outro. Sim. Luísa, essa é a questão, colocar o ego no lugar. Eu penso que a grande forma de nós colocarmos o ego no lugar, ou seja, de colocarmos o ego a fazer o seu papel, sim, nós precisamos dele, mas precisamos dele no lugar certo. Então, é deixarmos de nos comparar. Quando eu deixo de me comparar, eu deixo de ter receios de ser superior ou de ser inferior. E então, e quando eu começo a ficar também atento, eu percebo que atento ao meu pensamento, por isso é que a prática da meditação nos ajuda tanto, para estarmos conscientes do momento presente. Então, quando eu estou consciente do momento presente, eu não vou ao passado buscar as culpas dos outros, ou as minhas culpas, ou os ressentimentos. Eu não preciso de ir ao passado buscar isso para fazer parte da minha história. E também não preciso ir ao futuro buscar os medos e as ansiedades e o que é que pode correr mal, não é? E basicamente o que nós temos medo que corre mal no futuro é que se repitam as coisas que correram mal no passado, não é? Depois nós temos as feridas emocionais, que são mecanismos, que são feridas no ego, claramente, não é? São necessidades não atendidas no passado. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da humilhação e a ferida da injustiça. São estas, sobretudo, estas grandes feridas que nos causam alguma mágoa, que estão registadas no nosso inconsciente e nós temos medo. São coisas que aconteceram no nosso passado, invariavelmente todas as pessoas têm este tipo de sentimentos, uns mais que outros, naturalmente, uns mais fundos que outros, mas nós temos medo que no futuro estas coisas voltem a acontecer. Portanto, as pessoas que têm mais medos em relação ao futuro são normalmente as pessoas que têm mais feridas emocionais no passado. Sim? Então, ter consciência destas feridas emocionais, tranquilizar estas feridas emocionais também pode ser interessante para nós podermos estar em paz e para o ego ocupar o lugar dele. Tá bem? Portanto, eu proponho então estas várias vias. Primeiro, deixarmos de nos comparar, começamos a aceitar-nos como nós somos, explorar então os nossos pontos fortes e não hipervalorizar pelo menos os nossos pontos fracos. Sim, eu não sei jogar futebol e durante muito tempo isso foi eu confesso que não sei, eu não sei jogar futebol. E durante muito tempo isso, eu achava que isso era um ponto fraco, meu, até escondia isso de alguma forma, as pessoas, se soubesse, agora não tenho nenhum problema em relação a isso, eu também gosto de futebol, não gosto de jogar futebol e portanto, de facto não é um meu ponto forte, também não é um ponto fraco, porque
seria um ponto fraco se eu quisesse, mas como eu não quero, nem sequer é importante para mim, né? Mas durante muito tempo foi importante para mim. Então, não me hipervalorizar, não me comparar, sim, aceitar-me como eu sou e observar-me como eu sou e conhecer-me como eu sou e valorizar-me como eu sou e não me comparar no sentido de não alimentar nenhuma superioridade ilusória em relação a outras pessoas externas, a outras pessoas que me rodeiam, nenhuma inferioridade, porque não faz sentido sequer a comparação, portanto, se não faz sentido a comparação, logo o resultado dessa comparação é completamente idiota, não tem importância nenhuma, portanto, deixarmos de me comparar, estar presente no momento, e aí, de facto, a prática da meditação é absolutamente essencial. Neste aspecto, a meditação contemplativa, de observação consciente do momento presente, tentativa de trazer a consciência e a atenção para o momento presente. Depois, também ter consciência de que os medos que nós temos em relação ao futuro é que se repitam as feridas que nós temos no passado. Então, se calhar também é preciso ir ao passado, isso também se consegue através da meditação, as pessoas tornam que é uma coisa que se faz bastante, até porque nestas feridas emocionais do passado surgem os medos para o futuro e também surgem as faltas de autoconfiança, surgem as crenças limitantes, surge a procrastinação, surge o perfeccionismo, surge esta ideia de inferioridade, este complexo de inferioridade, surgem a autossabotagem, a procrastinação, não sei se já falei sobre isto. Portanto, nestas feridas emocionais surgem muitos dos nossos comportamentos que são automáticos. Não é? E depois também o quadro de relações que nós vamos ter com as pessoas, quer ao nível afetivo, quer ao nível familiar, vão ser muito marcadas também por estas feridas emocionais e por causa de outro também mecanismo que até é anterior a isso em termos do desenvolvimento, ou seja, antes das feridas emocionais nós já tínhamos desenvolvido, sem saber, sem termos noção disso, sem termos nenhuma consciência, dizem que até os primeiros 6 meses de idade nós já desenvolvemos um estilo de vinculação seguro, ambivalente ou ansioso. E isto vai condicionar, curiosamente, a forma como nós temos para condicionar os nossos relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam, quer em ambiente profissional, quer em ambiente familiar, em contexto familiar, quer no contexto romântico, se quiseres. É? Portanto, ter consciência do nosso processo de desenvolvimento e da nossa construção. E é isto que eu chamo de descomplicar. Descomplicar é desconstruir, é compreender como é que eu me construí, não é? E não me culpar por aquilo que eu não sou capaz, por aquilo que eu ainda não consigo, porque isso será um pouco a partir do princípio que o ser humano devia, ou seja, que eu devia ter nascido pronto para me ir gastando. Não é? E não é verdade, eu nasci não pronto para me ir construindo. Não é? Então, é esta construção que nós temos que fazer. Portanto, há muita parte desta nossa construção na qual nós não tivemos uma intervenção, não é? Porque foi inconsciente, nós ainda não tínhamos uma consciência. Na nossa infância, nós não temos nenhuma responsabilidade nessa intervenção. Eu também não te estou a sugerir que vás à procura de culpados, porque de certeza absoluta que as pessoas que te acompanharam nesse período da tua vida, da infância, fizeram o melhor que sabiam, faziam o melhor que podiam. Há dias estive numa reunião da escola do meu pequeno e vi pais a dizerem coisas que fazem supostamente para proteger os filhos, mas eu acho que é para os castrar, que estão a castrá-los, mas é por amor, as pessoas estão a fazer aquilo por amor naturalmente. Se calhar fizeram coisas por amor, fizeram-te a ti e a mim, com certeza, coisas por amor que tiveram maus resultados, pronto, mas ok, resultaram num determinado tipo de construção, é preciso ir lá compreender como é que isto se construiu e desconstruir e para depois voltar a construir agora de uma forma mais saudável, mais plena, mais concreta e mais objetiva. Quando eu deixo de ter esta ideia da desvalorização, este meu complexo de inferioridade, este meu complexo de superioridade, eu acho que o complexo de superioridade, muitas vezes há esta tentativa de transferência daquilo que eu sinto que é inferior para um complexo de superioridade. Quando eu começo a ter consciência destes mecanismos, eu começo também a ter consciência de que os meus medos não são realistas, não é? A probabilidade de eu ficar sozinho, que é um dos medos que as pessoas têm, é muito pouca. De facto, é muito pouca. No mundo com tanta gente, é muito pouco provável que eu fique sozinho. O medo de falhar não há nenhum problema. Aliás, o medo de falhar não é um medo de sombra, não é? O que eu chamo de medo de sombra.
o medo essencial é o medo da rejeição, é o medo, ou seja, que se repita a tal ferida. Ou seja, eu tenho medo de falhar porque tenho medo de ser rejeitado na sequência da minha falha. E, portanto, se eu for rejeitado por umas pessoas, com certeza que vou ser aprovado por outras. E, portanto, não faz nenhum sentido estar com estes medos inconscientes. Então, é com esta desconstrução, com este autoconhecimento, sim? E na essência do Heroica, foi o programa que estamos a terminar agora, nós fizemos muito este trabalho de autoconhecimento, de autovalorização, de autocompreensão das nossas forças e das nossas fraquezas, e não faz mal, não há nenhum problema. Nós temos fraquezas e nós temos vulnerabilidades, e assumirmos que temos vulnerabilidades, e quando nós começamos a compreender isto, nós deixamos de ter tanto medo, e vamos afinando, ou seja, o ego deixa de precisar, quando deixamos de nos comparar, o ego deixa de precisar da tal definição, ou seja, nós vamos encontrando uma definição no autoconhecimento, através das preferências, através daquilo que é a valorização, então, a avaliação das minhas características pessoais, das minhas preferências, das minhas paixões, etc. Por outro lado, então, deixo de ter essa necessidade de me comparar, portanto, vou deixar de ter mecanismos que me extraem a autoconfiança, porque a autoconfiança é uma coisa normal, normal é nós confiamos em nós próprios, nós não confiamos por causa ou seja, por causa da confiança que nos é roubada, deste pensamento da inferioridade, deste medo, né? Pronto, então, tirando essa necessidade de definição por essa comparação, nós também podemos quebrar algumas destas armadilhas da nossa mente, então podemos afinar esta necessidade de termos uma proteção externa. E, portanto, deixamos de ter necessidade de ter o medo e vamos abandonando o medo e vamos então construir uma vida mais tranquila. Sim, é possível. Agora, sim, é possível colocar o ego no lugar para responder diretamente à pergunta que foi colocada pela Luísa. É um trabalho que a mim pessoalmente dá muito prazer fazer, a mim próprio, porque eu também tenho medos, eu também tenho complexos de inferioridade, também tenho feridas emocionais. Sim, é compreender, aceitar, ir ressignificando, compreender que crenças e que consequências é que aquilo me traz em termos da minha estrutura psíquica, da estruturação do meu pensamento, da sistematização do meu pensamento, compreender a forma como isto sabota, como é que isto me obriga, aliás, me leva a procrastinar, me leva a sabotar, me leva a atrair más energias ou energias, frequências energéticas de vibração, sobretudo para quem acredita na lei da atração. A lei da atração tem explicações científicas e físicas, mas isto não acreditar nem faz sentido. Mas para tentar entrar nesse campo que seria outra masterclass, ou se calhar 2 ou 3, atraímos coisas que não nos interessam por causa de acreditarmos em coisas que não fazem nenhum sentido. Não sei se me estão a acompanhar. Então, é pela consciência, pela observação de quem nós somos, que vamos tirando estas camadas, reconstruindo, cicatrizando estas feridas emocionais, ressignificando estas crenças, aprendendo a valorizar os nossos pontos fortes, a desvalorizar tanto os pontos fracos que não são importantes para mim. Eu confesso, não sei jogar futebol, e a mim isso não me afeta rigorosamente nada, eu consigo ser feliz assim mesmo. E então, sim, é um trabalho que se vai fazendo, é uma desconstrução e depois uma reconstrução. E curiosamente, então vamos subindo em termos de níveis de consciência. É curioso, a estrutura septenária, que nasce primeiramente na história da humanidade, há várias correntes filosóficas, se quiseres. Quando se falam em correntes filosóficas, as pessoas têm um bocado de medo de uma coisa complicada. Mas a sabedoria tradicional, quer egípcia, quer maia, quer hindu, quer chinesa, fala sempre de 7 níveis de evolução. E há a Constituição Septenária da Humanidade, que tem 7 níveis de evolução, que é uma coisa muito engraçada, e depois, mais recentemente, que são conceitos mais atuais, há 2 pensadores que eu creio que ainda são ambos contemporâneos, ou seja, que ainda ambos são vivos, que é o... já me tenho o nome, que criou a pirâmide dos níveis neurológicos, que tem 7 níveis neurológicos, e outro que é o Richard Barrett, que é um inglês, que tem um trabalho brilhante,
também com 7 níveis. Então, o primeiro nível é o nível da vitimização, o nível da sobrevivência. E acho que até vos posso mostrar, talvez, no fundo demonstra os níveis de consciência, os níveis de evolução de consciência, né? Então, basicamente, como eu dizia, nós temos então as 4 funções da psique, não sei se lembram, há pouco eu disse isto, temos a função física ou sensitiva, a função emocional, a função mental e a função espiritual ou intuitiva, parece descrita da mesma forma, aliás, de ambas as formas. Então, à medida que vamos subindo os níveis de consciência, vamos então entrando em outros campos. Então, o primeiro nível é o físico, então o nível da sobrevivência, também muitas vezes também designado por nível de vitimização, é o nível em que nós estamos. Agora, deixa-me mostrar-te aqui outra coisa, que é os níveis do Richard Barrett, que é um inglês, e este que é a tal estrutura dos 7 níveis de consciência, e esta é a estrutura dos 7 níveis da evolução, dos 7 níveis neurológicos de um senhor chamado Robert Dilts. Ele é um dos pais fundadores da programação neurolinguística, que hoje se fala tanto. Pronto, mas então temos aqui estas duas pirâmides para compararmos, não é? Ou seja, aqui no primeiro nível a grande preocupação são as questões do ambiente, são as questões que têm a ver com o ambiente, tudo que está externo ao ser humano. É aí que vai proliferar a culpa, é aí que vai proliferar o medo, não é? Depois, entanto, a pessoa vai compreender que ela depende sobretudo do seu próprio comportamento e vai aprender a desenvolver capacidades e, no fundo, aqui também aqui a questão dos relacionamentos que nos vão ajudar a potenciar estes comportamentos e vice-versa, então vão favorecer a construção da nossa autoestima. E aqui tem a ver então com as nossas capacidades. O que é que eu sou capaz de fazer, o que é que eu sou, e muito do que eu sou é muito também definido por aquilo que eu sou capaz de fazer, e por aquilo que eu quero fazer, e por aquilo que são as minhas paixões, e etc. E então, eu vou chegar então a este nível, que é o nível da transformação. Aqui na pirâmide do Dilts, dos níveis neurológicos, ele fala das crenças e valores. Esta pirâmide do Dilts é aquela que eu me guio para o coaching sistémico, ou seja, eu tento perceber em qual destes níveis é que eu tenho que trabalhar em cada um dos meus clientes. Sendo que, quando nós trabalhamos num nível superior, isto vai ter sempre vantagens nos níveis inferiores. Mas, claro, se eu estiver a tentar trabalhar um legado, não é? O sentido da vida, com uma pessoa que está a debater-se com problemas de sobrevivência, normalmente ela não vai prestar muita atenção. Pronto, ok, mas então esta aqui, para nos guiarmos, a transformação dá-se então neste nível 4, que é quando o nível físico e o nível emocional, ou seja, os campos do ego já estão mais desativados. Ou seja, eu não tenho estes problemas de sobrevivência, não tenho estes medos de não ser capaz de sobreviver, não tenho medo de não ser capaz de ser o suficiente. Eu não tenho necessidade do relacionamento. Não é quer dizer que eu não queira um relacionamento. Eu não tenho necessidade do relacionamento no sentido de eu não preciso de ir ao outro para ir arrancar aquilo que eu acho que me faz falta. E também não tenho esta construção de autoestima, né? Que no fundo isto são, digamos que escalas que se vão construindo. Então eu já tenho esta autoestima resolvida, não é? Eu deixei de me comparar, eu não preciso me comparar com ninguém, portanto não há esta questão da superioridade nem inferioridade. Portanto, sim, então quando eu tenho estas coisas resolvidas, estas questões da sobrevivência, estas questões dos relacionamentos, ou seja, o relacionamento sobretudo comigo próprio, para não ter que ir ao outro, arrancar ao outro aquilo que eu sinto que preciso, então ele vai favorecer a minha autoestima e, portanto, eu vou estar mais tranquilo, o ego vai tranquilizar-se. E é aí, nesta altura, que desaparecem os medos e dá-se a verdadeira transformação. A verdadeira transformação é uma passagem a uma espécie de um pórtico. É um pórtico por onde tu passas e que tu compreendes as coisas de uma forma muito diferente. Eu confesso que, apesar de eu estar há tantos anos nesta questão do desenvolvimento pessoal, eu cheguei a este nível da transformação há muito pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Neste momento eu identifico-me no nível 5, o nível da coesão interna, é um nível em que eu estou a tentar perceber o que é que ainda faz falta, não é? Estou a destralhar, não sei se já ouviram esse tema, estou a destralhar essas coisas do passado, ok, já está quase tudo resolvido, ainda há alguma outra coisa que eu quero manter, alguns souvenirs,
emocionais, mas a grande maioria das coisas já está pronta para fluir, já estou pronto para largar, e então depois o nível de fazer a diferença é claramente aquilo que eu tenho estado a tentar fazer a diferença e colocar-me ao serviço, e este é o meu grande objetivo. Não é? Aqui o Dilson vai chamar o legado, a construção do legado, e no fundo é o quê? No fundo isto é o propósito. O que é o propósito? O propósito é estar ligado àquilo que é o propósito da natureza, não é? Estamos ligados à natureza. Quando nós deixamos de ter necessidade de nos definirmos a nós próprios, não é? Quando nós conseguimos compreender que somos seres vivos, portanto somos membros plenos, de pleno direito deste universo e desta natureza, então aquilo que vai acontecer é que eu já não preciso ter necessidade de me identificar com nada, já não preciso de me identificar com nada, já não preciso de me definir, e então eu vou conseguir compreender que eu faço parte do universo, eu faço parte do mundo, então eu vou me conectar com aquilo que é o propósito da natureza, aquilo que é o propósito do universo. E o que é o propósito do universo? É sempre evoluir, é sempre crescer, não é? Não há nenhum ser vivo, quando os seres vivos, são todas plantas, quando deixam de crescer, sempre aí alguém que percebe da jardinagem e percebe de plantas. Quando as plantas deixam de crescer, elas morrem, não é? E então os seres vivos também são assim, quando deixam de crescer, quer ao nível físico, quer ao nível mental, quer ao nível espiritual, quando deixa de haver crescimento em algum destes níveis, a pessoa está pronta para morrer, o ser vivo está pronto para morrer, a pessoa, o animal, a planta, quando deixa de haver crescimento, estamos prontos para morrer. Então, esta ideia de nós que temos um propósito que nos foi atribuído, que nos foi designado, se calhar que nos está destinado, temos um propósito que é individual e é único, não sei o quê. Eu acho que isso é tudo uma grande conversa, porque no fundo nós temos este propósito, que é o propósito da natureza, que é expandir, é crescer, é evoluir, sim, e é partilhar, porque tudo na natureza está disponível para todos, não é? Não há nenhum limite de acesso, nós podemos aceder a tudo, não é? Os únicos limites são os impostos pelos humanos. A natureza não tem fronteiras, de facto, não é? Está tudo à nossa disposição. Então, não há estes limites, é tudo um grande número de oportunidades. E depois há muitas pessoas que também procuram a essência. Porque tenho que encontrar a minha essência dentro de mim. A essência, não, lá está, é uma coisa egoísta, não é? Pensares que tu tens uma essência tua, uma essência própria. A essência da vida é o amor, é a vontade, é a alegria, é a vida. A essência é a vida, é esta vida, esse palpitar de vida que está dentro de ti. Não é? Então o teu propósito é viver, e é crescer, e a tua essência é a vida. Sim, então com isto nós podemos fazer o que quisermos. Então o que é que eu quero fazer com a minha vida, qual é o meu propósito? Olha, o que eu quero é que a minha vida se transcenda a si própria, eu quero que a minha vida seja maior do que ela própria. Então, eu quero de alguma maneira dizer, eu quero conquistar a imortalidade simbólica. Eu quero que, depois de eu morrer, alguma coisa minha fique e que alguma pessoa sinta falta, ou que alguma pessoa possa beneficiar do crescimento que eu deixei. Alguma pessoa possa beneficiar e possa crescer e possa desenvolver-se com algum contributo que eu tenha deixado. Sim, então este é o propósito da minha vida, sim, é crescer o mais possível. Eu quero crescer em sabedoria, sobretudo, porque quero vencer o sofrimento e quero ajudar as pessoas a vencerem o sofrimento que é causado sobretudo pela ignorância. Eu acredito nisso, não é? Há quem diga que a ignorância é uma bênção, mas eu acredito que também é fonte de muitos sofrimentos. Então, e acredito também que não existe um conflito entre o bem e o mal, existe um conflito entre o conhecimento e a ignorância. Então eu quero crescer em termos de conhecimento e depois deixar este conhecimento partilhado a outras pessoas. Na vida, no meu dia-a-dia, e eu faço isto todo o meu dia-a-dia, aliás, nos últimos anos eu não faço outra coisa, é partilhar-me a mim, partilhar a minha atenção, partilhar o meu tempo, partilhar o meu conhecimento e partilhar a minha evolução, a minha própria evolução. Eu não sou um ser humano pronto, eu não sou um ser humano iluminado. Assim. Aquilo que eu tenho partilhado não é um caderno, um roleplay de como é que deves fazer. Não, tenho partilhado a minha evolução. Se fizer sentido para ti, então eu ajudo-te a chegar a este caminho e a chegar a este estado. Está valendo muito a pena para mim e para as pessoas com quem eu tenho acompanhado. Então,
Sim. Sim, a minha essência é o amor, é poder, é sossegar os egos, não é? Das outras pessoas, não é? Porque quando tu aprendes a lidar contigo próprio, quando tu aprendes a lidar com os teus sentimentos, quando tu aprendes a apreciar as qualidades que há em ti, quando tu aprendes a vencer a tua sabotagem, vencer os teus medos, as tuas crenças limitantes, quando tu começas a gostar mais de ti, tu começas então a criar melhores relacionamentos. Vamos ali na questão da consciência, não é? Quando sais desta coisa da vitimização, começas a criar melhores relacionamentos. Com isto também crias melhor autoestima. E quanto maior é a tua autoestima, melhores são os teus relacionamentos. E aqui nasce o amor, nasce a bondade, nasce a espontaneidade, não é? Mas ao nível da transformação, o nível em que tu deixas de ter medo, já não importa. Não é? O essencial ninguém te pode roubar, não é? Porque tu descobriste esta alegria de estar vivo, esta alegria do amor, esta alegria de querer crescer, esta alegria do desenvolvimento. Portanto, já ninguém te pode roubar isso, não é? Portanto, não há nada que te meta medo, não há nenhuma coisa que te assuste. Então, tens que te reorganizar então, para te reconstruir e perceberes o que é que de facto faz falta para ti. E quando tu perceberes que nada te faz falta, então tu vais partilhar isto com as outras pessoas, não é? E vais colocar ao serviço dos outros. E então eu acredito que nós todos podemos fazer este caminho e acredito que em todos os nossos problemas, em todos os problemas que nós aprendemos a ultrapassar, e foi esta a questão do e-mail, a Marlene que tinha tocado, eu acredito sinceramente que aqueles que são os nossos problemas são grandes oportunidades, sim, porque eu passei por muitas dificuldades ao nível emocional, muitas dificuldades ao nível, sei lá, que causaram muitos problemas. É questões do ego, não é? Como eu dizia. E se não tivesse sido o diagnóstico de depressão, antidepressivos, ansiedade, impulsividade, relações caóticas, passei por um sem número de coisas que, pronto, uma insatisfação permanente, uma vida miserável e... Porquê? Porque eu tinha um ego ferido, não é? Então, se eu conseguir ajudar outras pessoas, se eu fiz isto, eu consegui sarar o meu ego, se eu conseguir sarar-me a mim próprio, curar-me a mim próprio, não é? Eu não vou curar a ninguém porque eu não acredito nisso, eu acredito que cada um de nós tem que se curar a si mesmo. Mas se eu puder favorecer a culpa de cada um, a cura de cada um, de outras pessoas, para que elas possam estar melhor com elas próprias, depois elas vão querer fazer isto a outras pessoas. Então, aquilo que foi o meu problema é a minha oportunidade de crescer, e de viver a fazer aquilo que eu gosto, que é fazer a diferença para as outras pessoas. E, no fundo, é isto que é manifestar o meu legado. Sim. Repara, aquilo que é o meu propósito, eu costumo também dizer isto aos meus clientes e às pessoas que me seguem, aquilo que é o meu propósito é resolver o meu problema e partilhar a solução com outras pessoas. Tão simples como isto. Desculpem que estou a falar demais. Então, não sei o que é que... Mais perguntas. Parar a morrer, Filipe, sem dúvida. A Luísa concorda, Filipe. Gosto desse aplauso, muito bom. Sim, eu gosto que faça sentido para vocês, gosto que esteja a fazer sentido para vocês, mas são quase 11 horas. Já está um bocadinho fora da hora que eu tinha pensado. Sim. Então, eu gostava de saber o que é que achariam útil ouvir-me falar na próxima semana. Eu queria voltar então na próxima quinta-feira. Entanto, se puderem, depois fazer-me chegar as vossas ideias, sugestões sobre temas que possam fazer algum sentido e alguma pertinência. Esta questão, o ego está a matar-te, sim, o ego está a matar-nos, está-nos a roubar vida, esta impulsividade, este medo, esta angústia, esta comparação, a questão da autoestima, nada disto faz sentido, nós não temos que ser iguais a ninguém, não temos que ser melhores que ninguém, só temos que ser nós próprios, temos que nos descobrir nós próprios, desconstruirmos, e desconstruirmos é muito, então, ir a estas feridas emocionais, sarar estas feridas e então perceber que crenças limitantes, que medos é que estas feridas nos trouxeram e tentar perceber então como é que isto nos sabota, como é que isto nos limita, então libertarmos-nos disso. Quando nós nos libertamos disso, nós estamos prontos então a viver alinhados com o propósito, com este propósito da natureza, do universo, que é o propósito do crescimento
e da evolução. Quando nós estamos a evoluir, nós também, enquanto seres humanos, naturalmente queremos partilhar com outras pessoas, porque a verdade é que o ser humano gosta de partilhar, então vamos querer partilhar esta evolução com outras pessoas, e eu acredito que é assim que se constrói um mundo com mais amor e com mais bondade, que eu acredito que é a nossa essência. Sim? Então, eu perdi aqui o quadro da transmissão, já estava a aparecer, e entanto, acho que já vai voltar. Eu não sei se tem alguma questão para colocar. Não tenho disponível. Sim. Então vá, olha, estamos juntos. Sim. Muito obrigado por estarem aí, muito obrigado por seguirem esta mensagem, que é uma mensagem de amor, é uma mensagem de bondade. Eu acredito mesmo que nós podemos fazer isto, nós podemos salvar a humanidade que existe dentro de cada um de nós. Nós somos boas pessoas, as pessoas, os seres humanos são normalmente boas pessoas, há muito boas pessoas, e podemos fazer deste mundo e desta vida uma experiência melhor. Sim, então estamos juntos, e eu espero então que poder contar com a continuação da tua presença e da tua participação. Estou muito, muito grato por isso. Estamos juntos, estamos a mudar o mundo uma pessoa de cada vez, e começando em cada um de nós, salvando a humanidade que existe dentro de cada um de nós. Isto faz pela consciência, a consciência destas rotinas, destas autoprogramações, destes instintos que nós temos, muitas vezes primários ou até primatas, dos quais temos que aprender a livrar-nos para que possa surgir então a tal alegria, o tal amor, a tal bondade, a tal compaixão e a tal paz, a paz mais profunda dentro dos nossos corações e depois também entre nós. Sim, estamos juntos. Um grande abraço e obrigado, Filipe. Obrigado, um grande abraço. Estamos juntos, um grande abraço então e até para a semana. Não te esqueças, comenta, faz-me chegar aí para o dia uma mensagem com temas, ideias de temas que queiras ver explorados, então na próxima semana vamos falar sobre isso. Sim? Muito obrigado.